Paz e bem, pode evangelizar, está no ar. Como já é de costume, apresentando a minha parceira de bancada, Gi, tudo bem? Tudo bem, Júnior, graças a Deus. E hoje, completando a nossa bancada aqui de convidados, tive a São Tiago Maior, em Boca da Mata, Cajazeiras. Padre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Júnior. Obrigado, Gi. E temos aqui também, para completar nossa bancada de hoje, o seminarista Breno, da Arquidiocese de São Salvador, na Bahia. Tudo bem, Breno? Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria Breno, que estar está aqui. retornando, né, à nossa comunidade hoje, que ele fez pastoral aqui ano passado conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Trazendo um pouquinho para o tema de vocação dos senhores, a gente queria saber um pouco como foi esse processo de discernimento da vocação dos senhores. Bom, quem começa, você ou eu, Breno? Fica à vontade. Então fica à vontade. Pode começar. Bom, tá bem. Eu participando da minha comunidade, né, e indo assim diariamente para as missas, que na minha comunidade tinha essa possibilidade, aí eu sempre buscando rezar mesmo, estar diante de Deus. Aos poucos eu fui percebendo que eu precisava fazer mais e dar mais passos. Então, na medida que aparecia a oportunidade, eu ia ajudando em alguma coisa. E com o tempo foi passando, eu via que isso não era suficiente. Então, por mais que eu tivesse ali fazendo aquilo que me cabia e dando aqueles passos que Deus tinha colocado no meu coração, ainda fui sentindo que precisava dar outros passos. E foi nesse contexto que eu fui vendo que existia algo em torno ali de uma vocação mais específica, que é a vocação para o sacerdócio. Perfeito. E o senhor? Olha, que bom. Parece que a coisa é meio parecida, né? Como eu sempre cresci no seio de uma família religiosa, cristã, católica, desde muito cedo acompanhava os meus pais, né, nas celebrações, nas missas, e de um modo muito geral fui criando gosto pelas coisas de Deus, né? Participando de grupos de jovens, atuando na catequese. E um dia um padre me disse: "Você nunca pensou em ser padre? Você leva jeito para isso." Eu disse: "Não, eu quero mais é namorar." E por aí, eu tinha por volta de uns 16 anos, mais ou menos. E fiquei nisso, né? Não levei muito a sério o que ele me disse não. E aos 19 anos, então um dia eu pensei, escutei outra vez, né, o mesmo convite, agora vindo da boca de uma freira religiosa camiliana, a irmã Eva. Ela me disse: "Você nunca pensou em ser padre? Você leva jeito para a coisa." "Irmã, eu vou fazer um discernimento então. Eu vou conhecer a congregação do padre X, né, que foi o padre que tinha feito o convite. X não é o nome do padre, só uma indicação." E fui para o seminário para conhecer o seminário, ver como era essa questão, esse negócio de ser padre, que para mim era muito estranho na época, né? E conheci, voltei, continuei, fui ordenado padre alguns anos atrás. Estou aqui hoje como sacerdote, né? Nesse bate-papo gostoso com vocês, tendo acabado de presidir a missa nesse novenário belíssimo aqui da paróquia São Marcos. Ou seja, Deus chama, a gente tenta enrolar às vezes, mas quando Deus chama, Ele chama e basta a gente dar um toque, Ele conduz o restante. Sou feliz na vocação que vivo. Graças a Deus. Amém. Aproveitando, eu gostaria de perguntar ao senhor o que é ser um padre religioso? Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem pra gente e às vezes eu nem sei responder. Não, padre religioso e o padre diocesano, né, a diferença é muito pouca. O que temos em comum é que somos padres, né? O sacerdócio, o sacramento da ordem é para todos. Agora, o modo como vivemos, né, o sacerdócio é que faz um pouco a diferença. O padre religioso, o sacerdote religioso, ele orienta a sua vida a partir de um carisma, né? O religioso ele sempre vive a partir de uma congregação, de um grupo, de um instituto fundado por alguém, né, que implantou ali um carisma muito particular, um seguimento a Jesus Cristo. E a gente vive, então, à luz deste carisma, né? E como religioso, a gente acaba tendo como nossa área de atuação
não só os limites de uma diocese, né? O limite geográfico de uma diocese, que é outra diferença, né? Carisma e limite geográfico. O religioso, ele está muito além fronteiras, né? Então, só resumindo, a gente difere do sacerdote diocesano na questão geográfica, né? O diocesano está mais subordinado ao seu limite geográfico da diocese e do seu bispo. Nós religiosos vivemos mais a partir do carisma, né? E orientado pelo nosso superior provincial, e vivemos além fronteiras. O senhor tem algum carisma que gostaria de contar aqui um pouco para a gente? Sim, o nosso fundador, São Gaspar Bertoni, um sacerdote italiano de Verona, né, nos anos idos dele lá, ele quis fundar uma congregação que estivessem totalmente disponíveis, sacerdotes disponíveis para os bispos, né, para o serviço aos bispos, naquilo que fosse necessidade do bispo e de sua diocese. E aí esse São Gaspar Bertoni, ele formou esse grupo, e capacitando esse grupo nas diversas áreas da formação humana, né? Tendo em nosso específico a animação da juventude, né? A educação cristã e a animação da juventude, como específico, mas aberto também a outras atuações. Então, o nosso carisma específico é justamente isso, é um grupo de sacerdotes a serviço dos bispos, naquilo que o bispo e sua diocese necessitar, tendo foco na formação cristã e animação dos jovens. É o nosso carisma. Juventude. Padre, ainda nesse tema de vocação, explica um pouco para o pessoal que está acompanhando a gente, o que é o ano vocacional? O ano vocacional, olha aí. A igreja, de tempos em tempos, ela seleciona alguns temas, alguns assuntos, para focar, aprofundar e desenvolver mais, a partir da necessidade do momento, né? Então, quando você pergunta o que é o ano vocacional, é um ano que a igreja dedica todos os seus esforços, seu foco, né, em trazer à tona essa realidade tão específica e tão especial dentro da igreja, né? Porque a vocação é o chamado ao serviço, né? Como este ano, eu vou usar aqui uma redundância, uma paráfrase mais ou menos, esse ano, né? Vocação e missão, coração ardente, pé na estrada, vamos dizer assim, fazendo aí uma comparação. A vocação, ela abrange toda a realidade da nossa igreja, né? Todos os serviços que a gente realiza, desde o sacerdócio, como nós falamos, né? Mas a vocação que passa pelos leigos, pelo serviço nas comunidades, essa entrega, essa doação, isso mesmo que vocês estão fazendo aqui hoje, isso é vocação, né? A comunicação a serviço da igreja, por jovens atuantes na comunidade, presentes na comunidade, que dedicam tempo, estudos, conhecimento, né? Isso é vocação. Vocação é serviço. Então, o ano vocacional é para reforçar essa nossa ação evangelizadora nas nossas paróquias e comunidades, né? Indo além dos sacramentos. E pensando agora na vocação sacerdotal, eu gostaria de saber dos senhores qual é o papel da pastoral vocacional e qual é a sua importância? Vou deixar a Bruna responder, que está vivendo esse tempo mais... Breno, né? Breno. Breno. Breno está vivendo esse momento bem fresco agora. Depois eu colaboro com alguma coisa mais. Tá certo. Sim, a pastoral vocacional, ela justamente ajuda a pessoa no discernimento dela, né? É como aquilo que eu estava falando anteriormente, que eu, em algum momento da minha vida, tive um pouco uma inquietação vocacional. E o que não é algo ruim, é algo bom, porque quer dizer que Deus colocou aquilo no coração de determinada pessoa e aquilo vai precisando realmente de um tempo para amadurecer. E a pastoral vocacional, ela justamente vai acompanhando as vocações para fazer com que a pessoa consiga discernir melhor esse chamado, que às vezes leva um tempo. E aí é bom ter uma pessoa acompanhando, rezando, ajudando a conhecer as várias vocações possíveis, né? No caso do sacerdócio, pode seguir o caminho diocesano, mas também pode ser religioso, e as diversas outras vocações, né? Que Deus, na realidade, chama cada um tem uma vocação. Deus chama a todos para, de alguma forma, viver um serviço, a missão. Vocação, graça e missão, como o padre
bem lembrou aqui a respeito desse ano vocacional. E Deus tem um plano para cada um. E à medida que a gente vai vivendo a nossa vida na igreja, Deus vai iluminando esse plano que Ele tem para a gente. Então, a ideia é essa, Ele dá a graça e a gente vai também vivendo uma missão dentro da igreja a partir dessa graça que Ele nos dá. Muito bem. Tá afiado mesmo. De fato, né? Só repetindo com outras palavras, é muito importante a pastoral vocacional dentro da paróquia, na comunidade, porque a pastoral vocacional é justamente esse grupo, como diz o Breno, que ajuda o vocacionado a discernir o seu chamado, né? A discernir a vocação, a discernir que rumo ele quer na vida, né? Assim como a gente tem o discernimento vocacional, não só na dimensão religiosa, nós temos também o discernimento vocacional na direção profissional, né? Dentro das empresas. Esse grupo ajuda a pessoa a se encontrar, né? A encontrar-se consigo mesma, a encontrar-se na vida e a encontrar-se naquilo que ela quer fazer, né? Naquilo que ela quer realizar-se. E por isso é indispensável a pastoral vocacional numa paróquia, numa comunidade, né? Para nos ajudar a caminhar bem, a discernir bem, a nos encontrar e a viver nossa vocação e, consequentemente, nos realizar como pessoas. Perfeito. Padre, o senhor já tocou em alguns pontos de algumas vocações, mas o senhor teria como meio que apresentar as vocações que temos disponível na igreja para o pessoal que não sabe? As vocações disponíveis na igreja? Isso. Você está falando da vocação, quando dizíamos da ordem, vocação ao matrimônio, Sim. Nessa questão? Isso. Ah, muito bem, muito bem. Porque vocação realmente é um tema bastante amplo, né? Abrange aí muitos aspectos, né? Mas dentro da igreja nós desenvolvemos 3 pontos muito específicos, né? A vocação sacerdotal, né? E a questão aqui, a ordem, quem vem primeiro, quem vem segundo, isso não importa muito não, tá? Sim. Mas nós destacamos 3 vocações muito importantes na igreja e a partir da igreja. A vocação sacerdotal, o chamado à vivência da ordem, né? O ser sacerdote, o ser religioso, o ser religiosa, que estão falando de uma dimensão muito masculina, mas tem também a dimensão feminina, né? As freiras, as religiosas, as irmãs, né? Que nós conhecemos tão bem, que temos exemplos tão bonitos aqui em Salvador, né? Diga-se de passagem, a Santa Dulce dos Pobres, né? Muito conhecida e baiana como nós. Então, essa é uma das vocações que a gente incentiva bastante, trabalha, desenvolve, busca orientar, né? A outra vocação é o chamado à vida matrimonial e familiar, né? O chamado ao ser pai, ao ser mãe, ao viver em família, né? A família como projeto de Deus, a família como santuário da vida, como dizia São João Paulo II, né? Então esta é aí uma outra dimensão. Então o chamado à ordem, o chamado à vida familiar, vida matrimonial e familiar, né? A vocação ao matrimônio, e uma terceira, que é também a vocação do leigo na igreja, né? Que é aquele que não está aí na vida religiosa, como sacerdote ou como freira, mas que dá o seu testemunho e atua verdadeiramente e tem um verdadeiro compromisso dentro da igreja, né? O chamado a ser na igreja, a ser na sua comunidade, a dar o seu testemunho de Cristo, do seu seguimento de Cristo dentro da igreja. E aí, dentro da igreja, falando das vocações do leigo, nós temos distintos ministérios, né? Onde a pessoa vai ter uma inclinação maior para uma ou para outra. E ela vai descobrindo isso e vai vendo que aí ela pode servir melhor. Aqui eu consigo servir melhor, né? E tem esses 3 pontos que eu destaquei, que são os que a gente mais destaca. Os principais, né? Os principais dentro da pastoral vocacional na paróquia, né? Perfeito. A vocação à ordem, né? A vida religiosa, masculina e feminina, a vida matrimonial familiar e a vocação do leigo. Se fosse possível, eu gostaria que os senhores deixassem uma mensagem de incentivo para os nossos jovens que ainda estão nesse processo de discernimento da qual sua vocação. Por favor. Eu continuo, você termina, né? Você começou, Tá ótimo. aí você termina. Tá certo, Breno? Tá ótimo.
Tem um ditado que diz: vocação acertada, futuro feliz. Né? Futuro feliz não no sentido de isenção de obstáculos e de desafios, né? Não nesse sentido. A felicidade apesar disso, né? Ser feliz apesar dos desafios que a gente encontra pela vida. Eu concordo muito com esse ditado, né, que eu disse, vocação acertada, futuro feliz, porque diz respeito à realização humana. Quando nós nos encontramos em nossa vocação, nós temos aí uma oportunidade muito grande, uma chance muito grande de nos realizarmos como pessoa, como homem, como mulher, como religioso, com aquilo que a gente faz e que dá sentido à vida da gente. Então, o incentivo que eu deixo aqui para os nossos jovens é que busquem descobrir qual é a sua vocação. Deus me chama para alguma coisa. Que coisa é essa que Deus está me chamando? E dê a Deus essa oportunidade que Ele está pedindo. Quero citar o meu fundador, São Gaspar Bertone. Ele dizia assim, que nós não imaginamos o quanto Deus seria capaz de fazer em nós e através de nós, se Ele tivesse uma oportunidade conosco. Se Ele tivesse uma oportunidade em nossa vida. E descobrir a nossa vocação, viver essa realização, é com certeza dar uma oportunidade a Deus em nossa vida. Faça isso, jovem. Ser feliz. Perfeito, padre. E isso, quer dizer, eu deixo essa mensagem também reforçando esse incentivo de buscar a vocação, porque Deus quer realmente que sejamos felizes, muito felizes, e a vocação está totalmente associada a isso, porque Deus viu na sua sabedoria qual que seria o caminho que ia nos deixar mais felizes, e a vocação é esse caminho. Então, por mais que não pareça, por mais que seja um caminho às vezes desafiador, mas vale a pena discernir e dar o sim, como Nossa Senhora fez, porque acolhendo a vontade de Deus para a nossa vida, pode ser que não fique claro naquele momento, mas a gente vai ver que ao longo do caminho a gente vai se tornar cada vez mais feliz e vai conseguir levar essa felicidade e essa alegria, a alegria do Evangelho para cada um que a gente encontrar. Amém. Trazendo um pouquinho para o tema da novena, eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu gostaria que os senhores também pontuassem sobre esse tema, por favor. Eu pensei que estava até terminando. Muito bem, João. Não, tranquilo, tranquilo. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Né? É uma verdade de fé que nos enche por dentro, né? Atua em nós de dentro para fora. Afirmar que Jesus está vivo, né? Que o meu Senhor vive, é afirmar que diante da vida, Deus é quem tem a última palavra. Diante dos desafios, diante da maldade humana, inclusive tão presente hoje, o ser humano que saiu bem, bom, belo das mãos de Deus, mas que aos poucos vai se corrompendo, né? Então, dizer que o meu Redentor está vivo é dizer que Deus está acima de tudo isso, inclusive acima da própria morte e da maldade humana e da própria morte, que foi o processo que a gente viveu da Quaresma, né, todo esse tempo, até entrarmos agora no tempo da Páscoa. Então, meu Redentor está vivo, eu sei que o meu Redentor vive. É dizer, eu sei que Deus está acima de tudo, Deus é o nosso ponto de partida, é o nosso ponto de chegada, é o tudo na nossa vida, né? É que de fato nos permite viver sempre com um horizonte esperançador. Dizer que está vivo é ter este horizonte esperançador diante de nós. Pois é, e Deus está vivo e esse fato ele dá uma força tão grande a toda a palavra que tudo que ele fez, porque a morte não foi capaz de colocar um ponto final nessa história, nessa visita de Deus aqui a este mundo, e hoje ele está no meio de nós e se faz presente na Eucaristia, se faz presente na palavra e se faz presente em nosso meio, na sua presença, claro. E então vale a pena escutar, buscá-lo e nos aproximarmos cada vez mais
do Senhor que vive realmente, verdadeiramente no meio de nós. E chegou o momento mais esperado dessa noite, que é o nosso quadro do nosso podcast, que é o Pode Rugir. Pode o quê? Pode Rugir. O senhor imagina por que a gente escolheu esse nome, Pode Rugir? Eu não. E O Leão de São Marcos. O Leão de São Marcos. Mas o nosso Pode Rugir, a gente pergunta para os senhores qual foi o momento mais marcante dessa noite do nosso novenário, que vocês podem deixar o seu Pode Rugir. Vai lá, Brenda. Olha, eu gostei. Não pode ser fino, não, viu? Que é leão. Eu gostei muito de ver a alegria da comunidade, porque eu fiz pastoral aqui ano passado e é uma marca daqui, dessa comunidade, essa alegria que dá uma vida toda especial à liturgia. E hoje, podendo reviver isso, foi muito bom. Foi realmente muito bom. Tá com saudade, Breno? Eu tô matando hoje essa saudade. Não, realmente pode rugir, porque eu reafirmo o que o Breno disse. Para mim foi característico. A alegria, o entusiasmo com que as pessoas participaram da celebração. O entrosamento, a sintonia com a celebração. Isso é encantador. Dá gosto, no meu caso que estava presidindo, né, a celebração, dá gosto, nos enche de alegria, nos leva junto, né, esse entusiasmo da Assembleia, desde a chegada. Eu cheguei, muitos não me conheciam, cheguei ali no carro, fiquei ali parado um pouco e conversava, e aquela alegria, oi, quem é você, de onde você vem, bem-vindo, já vai te jogando aí fazendo a gente rugir, né, como vocês. Então eu reafirmo realmente, pode rugir, porque a comunidade é muito alegre, é muito acolhedora, celebra o que vive e vive o que se está celebrando naquele momento. Pode rugir. Padre, agora acabou. Não vamos rugir mais? Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores pelo disponibilizar o tempo de vocês, tá certo? Minha parceira de bancada, muito obrigado. Obrigada a você. A vocês que nos assistem, muito obrigado. E até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.